Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero dar uma dica de pós-operatório. Se você vai fazer uma cirurgia ou acabou de fazer uma cirurgia, fique aqui nesse vídeo que essa dica é para você. Sempre que a gente faz um procedimento operatório em que há incisões, a gente acaba lesionando um sistema que recolhe o líquido do nosso organismo, tá? É um líquido específico que a gente chama de linfa, é um excesso de proteína que fica ali acumulado naquela região, porque o sistema que faz essa drenagem, que capta esse líquido naturalmente, quando a gente não tem um procedimento cirúrgico, ele acaba sendo lesionado. Então, essa conexão, para vocês entenderem assim bem basicamente, ela é lesionada. Tá? Então, a gente tende a inchar em determinadas regiões do corpo, da onde fez aquela cirurgia. Então, se eu faço uma cirurgia no abdômen, as regiões ali em volta da cicatriz ficam mais inchadas. Se eu faço uma cirurgia de câncer de mama, né, que às vezes pega a região axilar, essa região aqui tende a ficar mais inchada. Então, existem algumas coisas que a gente consegue fazer para ajudar nesse processo. Se você tem acesso a uma fisioterapia especializada em tratamento de pós-operatório, ótimo, porque a gente utiliza de recursos como a bandagem terapêutica, tá? A gente coloca essa bandagem conforme uma avaliação crítica, então se a gente vai comprimir ou se a gente vai fazer o trabalho de drenar, a depender de algumas circunstâncias. Mas se você não tem acesso, eu vou deixar aqui uma dica para vocês. A gente utiliza de pads, que a gente chama, em pós-operatório. O que é isso? São espumas que a gente utiliza nessas regiões em que estão sendo ficando mais congestionada, para vocês entenderem assim, com esse excesso de líquido. Por quê? Quando eu faço uma compressão nesse local do inchaço, eu insisto, vamos para vocês entenderem assim, com que o meu organismo capte, pegue esse líquido e mande embora, tá? Por um sistema aí que não vem ao caso aqui eu explicar para vocês. Então, se você vai passar por uma cirurgia, por exemplo, de abdômen, eu sugiro que você use um pad quando você sai logo desse pós-operatório, para que esse líquido, que essa absorção desse excesso de líquido que pode ficar aí alojado, seja aí, seu organismo recapte ele. Ai, será que tá dando para entender? Tá meio confuso, né? Bom, eu tenho essa espuminha aqui, tá? Essa espuminha aqui, ó, ela é bem fininha. Isso aqui, na verdade, é um bojo, tá? Minhas primas têm moda praia e elas que me deram essa espuma eu utilizo muito, então eu faço esse rolo aqui para colocar para enfaixamento compressivo, para linfedema, mas eu também uso como pads, tá? Então o que eu faço? Eu recorto o tamanho, acabei de fazer para uma paciente aqui, por isso que eu tô fazendo o vídeo, tá? E coloco, por exemplo, nessa região aqui, que tende a inchar um pouquinho mais, e veste o sutiã cirúrgico, por exemplo, no câncer de mama. Por quê? Quanto mais abraçado tiver essa área, não é para esmagar não, mas assim, um abraço, sabe, uma coisa mais apertadinha, o sistema, ele acaba entendendo que esse líquido que ficaria aí parado precisa ser reabsorvido, tá? É óbvio que existem casos que o médico tem que fazer a punção desse líquido, e se você passar por isso, é comum, tá? Não é uma coisa anormal de acontecer. Mas se a gente puder evitar esse processo de punção desse líquido, é muito melhor, né? Então, vocês podem pegar uma espuma. Essas pessoas que fazem tapeceiro, que fazem sofá, sempre tem restinho de espuma lá que eles não usam, né? Porque dependendo da área, é um quadradinho pequeno. Então, vocês cortam. Aqui, por exemplo, ó, o que eu fiz? Eu cortei uma tira, tá? E fiz o desenho para encaixar aqui, ó, embaixo da axila, tá? Então, eu fiz uma voltinha aqui e fiz aqui, para que a paciente encaixasse bem aqui na região da axila e abraçasse toda essa região aqui. Tá certo? Será que deu para entender? Porque isso é pouco comentado e
o que ela mais questionou de desconforto não foi na região da cicatriz, foi nesse lugar, porque eu notei que estava com excesso de líquido ali, tá? Então, quando a gente comprime, a gente promove um alívio, tá bom? Um beijo.